Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveite que você está de pé, por favor, abra sua Bíblia. Lá no livro do Apocalipse, no seu capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, em nome de Jesus. Enquanto você acha aí, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de adorá-lo nesta noite, né, irmãos? Noite de quinta-feira, coisa boa é adorar a Deus. Rever estar junto desta igreja, para mim é sempre uma alegria, um privilégio. Rever os nossos pastores, os irmãos. É muito bom estar aqui adorando a Jesus. Grato a Deus pela confiança que nos foi dada para ministrar uma palavra ao seu coração. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, se trata aí de uma série de mensagens, né, que começa hoje. Com certeza Deus vai falar muito conosco durante todos esses dias. Glória a Deus. Antes de ler, eu quero justificar a minha esposa. Hoje eu pelejei para ver se dava certo dela vir, irmãos, mas ela ainda continua com a aula dela, né? Que está acontecendo ainda no meio da semana. E ela só dar um escapinho no domingo mesmo para vir ao culto. E por isso eu acabei vindo somente eu. Procurei um companheiro para ver se não vinha sozinho. E acabei vindo sozinho mesmo, pastor Raimundo. Mas graças a Deus por isso, né? Apocalipse capítulo 2, o versículo 1. Participe da leitura, por favor. Leio os versículos pares, eu leio aqui os ímpares. E assim a gente termina no 7, leitura participativa. Está escrito assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Todos nós, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Muito bem, tome o assento, irmãos, por favor. Glória a Deus. Se você ficar com a Bíblia aberta aqui, vai lhe ajudar a compreender muita coisa. Então, se você pode, não fecha a Bíblia não, deixa aí. Já já você coloca o olho novamente nos versículos e fique muito bem esclarecido. Queridos, eu louvo a Deus, agradeço a Deus por ter a Bíblia em nossas mãos. Muito especial esta noite, dizer do livro do Apocalipse. O que seria da igreja se este livro não fosse escrito? Que esperança teríamos no futuro se caso essas informações não nos fossem dadas? Louvar a Deus pelo cuidado de Deus com a sua igreja, de colocar em nós uma tremenda esperança através
de tudo que está escrito neste livro. Você deve ler o livro de Apocalipse com certo cuidado, mas o livro do Apocalipse não é para nos confundir de jeito nenhum. O livro de Apocalipse, ele cumpre exatamente o que diz no seu primeiro versículo: revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. O livro do Apocalipse é revelação para nós, irmãos, é esclarecimento, não é? É para deixar cada vez mais claro aquilo que o Senhor tem para conosco e que ainda deve acontecer com a igreja e com este mundo. Se por acaso nos falta informação através dos jornais, através de mensagens aí de pesquisadores e cientistas, eis aqui a Bíblia em nossas mãos, que nos informa tudo o que precisamos, ainda mesmo que não chegou o tempo de acontecer, mas já está aqui registrado tudo o que vai acontecer, e eu louvo a Deus pela palavra do Senhor. Quantos agradecem a Deus pela palavra de Deus? Ótimo. Sabendo disso, irmãos, que o livro do Apocalipse vem para nos esclarecer, é bom tomarmos um tempinho da forma que devemos abordar este livro. O livro do Apocalipse, ele tem uma leitura profética e futurista. Embora não há acordo entre linhas teológicas sobre isso, mas nós, assembleanos, acreditamos que a partir do capítulo 4, tudo quanto está registrado a partir deste capítulo não tem o seu acontecimento para agora, senão para o futuro que já está perto de nós. Mas reconhecemos também que o capítulo 1, 2 e 3 se trata de um momento histórico, especial, muito bem detalhado pelo apóstolo João, quando este escreveu esta carta. Então, mais uma vez, só para os irmãos e servir para reforçar esta informação, a partir do capítulo 4 até o seu capítulo 22, tudo está para acontecer ainda, nada se cumpriu, mas vai se cumprir para a glória do nome do Senhor Jesus. Uma informação importante é que tudo que está escrito no capítulo 1, 2 e 3 retrata a igreja ainda aqui na terra, a partir do 4. E aí você vai procurando, 4, 5, 6, até chegar ao 19. A palavra igreja sumiu. Não há mais menção sobre a igreja. E o capítulo 4 é exatamente o momento que cremos no arrebatamento da igreja. Quando a Bíblia diz: depois destas coisas olhei, e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, diz: sobe aqui, e mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem acontecer. Versículo 2 do capítulo 4. E logo fui arrebatado em espírito. A partir daqui, irmãos, a partir desse instante, a igreja não está mais sendo tratada no livro do Apocalipse, porque a igreja, claro, cumpriu a promessa do Cristo que nos levaria para morar junto com Ele. Aleluia, a grande tribulação vai iniciar, mas a igreja não está mais presente na terra. Mas o nosso foco é o capítulo 2 esta noite. João teve o privilégio de escrever este livro. Não é o único livro que João escreve, ele escreveu o Evangelho que leva o seu nome. Escreveu também as 3 cartas, né? 1º, 2º e 3º João. E ele escreve também o livro do Apocalipse. Por volta dos anos 94 a 96 depois de Cristo, lá na ilha de Patmos, João recebe toda esta revelação. Lá onde ele estava, o Cristo lhe alcançou, falou com ele, lhe deu todo o conteúdo deste livro, e ele, para alegrar o nosso coração, deixou escrito cada detalhe que o Senhor lhe informou.
É bom sabermos, irmãos, que quando João foi levado para a ilha de Patmos, a sua residência era exatamente a cidade de Éfeso. E já vai fazer talvez sentido esta informação. Então a igreja de Éfeso abre um período de conselhos, de mensagens às igrejas que estão na Ásia, ou chamada Ásia Menor, que compreendia pelo menos 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A cada igreja o Senhor deu o conteúdo a João de forma bem particular, bem como combinava com a igreja e o momento que ela estava enfrentando. Por isso, cada mensagem é uma mensagem, cada carta é um tipo de maneira que o Senhor trata, trabalha e revela-se a cada situação, a cada circunstância que a igreja está vivendo. E eu já disse em algumas vezes que essas cartas obedecem um padrão de apresentação: destinatário, remetente, aprovação, censura, exortação e promessa. São 6 características que envolvem toda a mensagem dessas cartas. Primeiro, para que a gente consiga pausadamente explicar aos irmãos, mas não se trata de um culto de ensino, fica em paz que já a gente vai ter liberdade de dar glória a Deus. Mas eu preciso que você entenda isso. Eu aprendi com os pastores mais antigos que a gente tem que pregar ensinando e ensinar pregando, não é? Bom, se tratando do começo dessa carta, logo a gente já confere para quem ela foi escrita. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda em Apocalipse, capítulo 2, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Muito dificilmente você vai encontrar uma mensagem sem endereço. Muito dificilmente o Cristo vai falar com alguém sem que de fato deixe claro para quem é a mensagem. Deus não joga palavras fora, né, irmãos? Deus não joga palavras ao vento. Deus não deixa a gente sem entender que Ele está falando conosco. Não, Deus não. Deus é claro com quem Ele fala. O anjo da igreja que está em Éfeso. E quase todas as cartas do Novo Testamento obedecem esta característica. É sempre apresentado para quem se trata o assunto. Glória a Deus. Então, mesmo que a gente tenta esquivar-se das mensagens que aqui está, não tem jeito. É o anjo da igreja que está em Éfeso. O Senhor deixou bem claro para quem é, para quem Ele está puxando a orelha, para quem Ele está falando. O Senhor deixa muito claro. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, novamente. Se tratando disso, irmãos, muitos já disseram que poderia se tratar de um anjo da guarda de alguma congregação, mas isso não tem coerência bíblica. Quando a Bíblia fala de anjo, anjo como mensageiro, está descrevendo aqui o responsável da congregação, não é? O bispo, o dirigente, aquele que está como pastor daquele lugar. Então não tenha esta informação fora dessa questão. Jesus está falando com o anjo da igreja porque dificilmente será diferente desse padrão. Para que o Senhor fale à igreja, primeiro Ele fala ao anjo que está à igreja. Para que o Senhor fale à igreja, primeiro Ele fala ao anjo que está à igreja. E tentando identificar a identidade deste homem, é importante saber que o livro do Atos dos Apóstolos trabalha muito bem a ideia da pregação na Ásia Menor.
com as viagens do apóstolo Paulo, que acontece dos anos 45 a 57 depois de Cristo, 12 anos de trabalho. Ele passou por muitos lugares, inclusive a Ásia Menor, e a Bíblia fala que ele esteve em Éfeso. Estando em Éfeso, lá no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, na sua segunda viagem missionária, ele vai até Éfeso com um casal, Priscila e Áquila. Este casal firma a residência ali e passa a estabelecer ali um ponto de pregação. A Bíblia diz que logo Paulo retorna na sua terceira viagem missionária e ali passa por quase 3 anos ministrando a palavra e trabalhando na cidade de Éfeso. Então Paulo ajudou e pastoreou aquela igreja. Logo em seguida, quase perto da sua morte, ele escreve a primeira e a segunda carta a Timóteo. E a primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, Paulo é bem claro dizendo a Timóteo: eu te deixei em Éfeso. Timóteo foi pastor também desta igreja. Após quase um período de 15 anos, tendo Timóteo como pastor daquela igreja, recebe aquela cidade o último apóstolo vivo, João. João firma residência naquela cidade. E de lá somente vai sair quando será exilado na ilha de Patmos, assumindo então outra pessoa que pode ser o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, um obreiro chamado Tíquico. Uma ideia de quem talvez pode ser o dirigente nesse momento. Mas vencendo isso, irmãos, nós temos o destinatário, é certo que Deus está falando e está dando o endereço correto de quem é a mensagem ou para quem é a mensagem. E fica muito claro quem também escreveu esta carta. Ainda o versículo 1, isso diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Glória a Deus. É inconfundível esta apresentação. Não se trata do conteúdo, claro que quem escreveu foi João, mas quem de fato está falando não é João, é o Cristo que é Senhor do apóstolo João. Glória a Deus. Porque mesmo assim ele se revelou a João no capítulo 1. Quando João viu as estrelas que estavam na sua destra, o Senhor disse a ele: as estrelas são os anjos da igreja que estou segurando em minhas mãos. Oh, bendito seja Deus. Além dele segurar os anjos ou as estrelas em suas mãos, ele também caminha no meio dos 7 castiçais de ouro. Esta palavra 7, irmãos, está se tratando de uma totalidade. O Cristo, ele é dono de toda a igreja, não é? Ele não é de uma igreja só, ele é de toda a igreja que confessa o seu nome e Senhor como Salvador da sua alma. Ele está em cada igreja, ele se movimenta em cada congregação, ele está presente em cada bairro onde está uma igreja que confessa a ele como Senhor e Salvador da sua alma. Glória a Deus. Sabendo que ele está presente em toda a igreja, então ele tem propriedade para falar de tudo que uma igreja passa. Vamos caminhar para aquilo que ele aprova ou aprovou nesta igreja de Éfeso. Nós conhecemos para quem é a carta, conhecemos quem está falando, e agora a gente precisa ver aquilo que ele aprova. Versículo 2. Eu sei as tuas obras, teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos.
Ainda o versículo 6, tenho porém isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Todas essas informações se trata do Cristo aprovando ou elogiando aquilo que a igreja faz. Vamos tentar recapitular. A igreja trabalha e trabalha bem. A igreja tem paciência, glória a Deus. A igreja não pode sofrer os maus porque tem guardado de forma bem cautelosa a sua doutrina, não deixando que falsos ensinos adentrem aquela igreja, porque a Bíblia está dizendo: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste, tem paciência e trabalha pelo meu nome, sem se cansar ou sem se fadigar. Aleluia. Desce ao versículo 6 e mais uma informação a gente tem da sua aprovação. Vocês também aborrecem as obras, não é as pessoas. Eu se aborreço das obras das pessoas e não das pessoas. Vocês se aborrecem das obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. O Cristo não odeia ninguém, irmãos. O Cristo é contra a prática do pecado, não é? Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Glória a Deus. Os nicolaítas se trata de uma seita, de um povo, uma turma que vem pregando às igrejas sobre a imoralidade. Que quanto mais a pessoa se envolver com o pecado, mais graça de Deus ele tem. Isso a igreja de Éfeso não aceitava, não recebia como palavra de Deus de jeito nenhum. Ei, irmãos, e eu pensei tanto nisso. Se eu estivesse lá na congregação do Jardim Brasil, aí eu falava um pouquinho mais rasgado, né? Mas eu vou ter cuidado para te informar sobre isso. Quantas pessoas estão no mesmo sistema do nicolaítas? Não é mais pecado não, né? Quem disse? E aí estão proclamando aí para fora, né? Nada é errado se te faz feliz. Isso não é o evangelho não, irmãos. Isso não é o evangelho. A palavra de Deus ainda nos fala de renúncia, de santidade, de vida com Deus. Aleluia, glória a Deus. Não deixe essa informação tomar conta do seu coração. Não deixe não, porque o momento é delicado. Está quase na hora de acontecer o arrebatamento da igreja. E quando o arrebatamento acontecer, só vai subir os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas tudo isso a igreja trabalha e trabalha bem. E parece que é simples o que vai haver depois disso. Tenho, porém, contra ti, o versículo 4, que deixaste o teu primeiro amor. Eu ainda tentei aliviar o que está passando aqui, mas a consequência ou a exortação de não ouvir o conselho seria muito séria. Olha o que está escrito no versículo 5, antes de falarmos alguma coisa sobre esta censura. Olha o versículo 5 para a gente entender quão sério é. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Se vocês não voltarem e voltar depressa,
eu vou eliminar a igreja da cidade de Éfeso. Eu vou remover, tirar o castiçal deste lugar. E castiçal no livro de Apocalipse é a igreja. Então eu terminarei com a igreja na cidade. Porque a destruição de uma cidade depende de como a igreja está. Porque se a igreja vai bem, Deus faz bem pela cidade por causa da igreja que está implantada nela. Aleluia. Mas se a igreja vai mal, a cidade também vai mal. Se vocês não se arrepender, eu removo o castiçal da cidade de Éfeso. Então o que está sendo dito aqui não é muito fácil não. Tem um problema e um problema sério. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Paulo escreveu a carta aos Efésios por volta do ano 62. Esta carta escrita no livro de Apocalipse está nos anos 94 a 96. Tem aí mais de 30 anos já, não é? Que se passou de uma carta para outra. O apóstolo Paulo louvou a Deus, era motivo dele agradecer a Deus, quando ele ouvia do trabalho da cidade de Éfeso e do amor que eles tinham aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 e 16. O que aconteceu com a igreja nesse período de pouquinho mais de 30 anos? Se era uma igreja que demonstrava tanto amor, tanta devoção, era uma igreja que estava num patamar tão alto. O que aconteceu com essa igreja aqui, irmãos, para que Cristo fizesse uma advertência tão séria como essa? Para entendermos este versículo, é bom lermos novamente o começo do versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Vamos lembrar lá em Atos dos Apóstolos. Lá quando a igreja foi plantada, estabelecida. Lá quando a igreja iniciou com o apóstolo Paulo, com o casal Priscila e Áquila. Lá quando Paulo passava nas primeiras ruas da cidade evangelizando, depois de 3 meses disputando com os judeus na sinagoga e não sendo recebido, Paulo vai aos gentios da cidade de Éfeso. E aí ele vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Ele vai anunciando, a Bíblia diz que ele trabalhou em uma escola de um certo tirano. A Bíblia nos informa isso em Atos 19. E lá ele pregou a palavra por um bom tempo. Sabe o que acontecia? As pessoas saíam procurando Paulo nas ruas. Cadê aquele apóstolo que estava pregando? Eu preciso confessar o meu pecado e aceitar Jesus como Salvador. Aleluia. As pessoas foram tomando de uma convicção tão grande do céu, que eles não mais esperavam um momento de culto, não, eles precisavam sair pelas ruas, porque estavam enojados da vida que vivia. E ao encontrar alguém da igreja, dizer, é da igreja do Paulo? Sim, eu quero entregar minha vida ao Jesus que vocês estão pregando, glória a Deus. E a Bíblia diz que eles vinham confessando os seus feitos, irmãos. Eu era assim, 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 mas eu não vou ser mais assim não. Agora eu vou servir a Deus, vou servir a Jesus e vou ter Ele como meu Salvador. Volta às primeiras obras. Só que os anos foram passando. A igreja não parou em Éfeso. Ela vem com mais de 30 anos de existência. E a turma que faz parte desta igreja aqui, parece
que já se trata de uma segunda geração de crentes aqui. O que parece que Jesus quer atingir-los é dizer: vocês eram tão bem no que vocês faziam a respeito do amor, que quando vocês viviam o primeiro amor, vocês sentiam nojo do pecado. Vocês se incomodavam quando pecavam. Lembra o que narramos? As pessoas iam no meio da rua confessar os seus pecados. As pessoas não esperavam o culto acontecer, não. Eles queriam logo encontrar um crente e entregar a vida ao Senhor. Mas essa igreja, essa aqui, parece que está convivendo com alguns certos tipos de pecados e não mais se incomoda. Por isso Cristo está dizendo: volta às primeiras obras. Volta às primeiras obras. Volta a viver o primeiro amor, que quando você pecar, escorregar, você vai sentir-se tão incomodado que não vai suportar viver e conviver com o pecado. Se essa igreja está falhando, ela está falhando nisso. Por não viver o amor na sua integralidade. Eles convivem com o pecado é companheiro deles. E parece que isso não incomoda tanto. Glória a Deus. Lembra? Lembra da onde caíste. Lembra da onde caíste. Porque, afinal de contas, há uma tão grande dificuldade de começar a fazer uma retrospectiva em nossa vida. Porque quando a mentalidade de não pecar está dentro de nós, o apóstolo João parece que trabalha isso. A sua primeira carta ainda foi escrita enquanto estava em Éfeso. Parece que João já queria dizer alguma coisa aos irmãos que ali estavam. Quando ele escreveu a primeira carta que leva o seu nome, no capítulo 1, do versículo 8 ao 10, ele focou exatamente em confessar os pecados. João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Glória a Deus. Mas aqui há um esforço, né? Lembra-te. 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 É bom que vocês façam uma retrospectiva. É bom que vocês vão procurando. Porque Moisés escreveu, ainda lá no livro de Deuteronômio: o vosso pecado vos há de achar. Se você não procura o pecado e mata ele, o pecado te acha e ele te mata. Mas se você começa a fazer uma retrospectiva e tentando encontrar onde está falhando, aí sim, você volta a praticar as primeiras obras e o nome de Jesus é glorificado. O que está acontecendo, igreja de Éfeso? Está acontecendo que o pecado não causa mais incômodo dentro do coração de vocês. Está acontecendo que quando vocês entristecem o Espírito Santo, vocês não sentem que lhe entristeceu. Está acontecendo que quando há alguma falha, algum erro, algum escorregão, vocês não sentem vontade de confessar, mas escondem aquilo que praticou. Lembra onde caíste. Arrependa-te e pratique as primeiras obras. Glória a Deus. Será que isso é verdade, irmãos? Põe a mão assim no seu coração, por favor. É para examinar você, não é você. Não é o outro não, é você. Faz uma
um levantamento aí, desde quando aceitou Jesus para cá. Começa a trazer aí a memória, né? Aquelas orações fervorosas. Aqueles pecados que pareciam até mesmo pequenos, mas que tinha uma vontade de confessar tremenda. Aquelas coisas que nos incomodavam tanto que a gente queria pedir perdão até daquilo que não era pecado. Chegava o culto da Santa Ceia, a gente incomodado, tinha até culto de ceia que a gente pulava a ceia, porque achava que pecou contra Deus. E chorando conversava com o pastor da igreja: ô pastor, eu não sou digno de tomar a ceia esse mês. E quando ia saber do que era acontecido, nem era coisa tão grave assim, né? Mas isso era porque você estava no primeiro amor. Aleluia. Aleluia. Mas aí os anos passou-se. Aí o tempo adiantou, agora você já tem 10 anos de crente, 20 anos de crente. E aquilo que no começo lhe incomodava, não lhe incomoda mais. E parece que o próprio Cristo precisa vir falar diretamente com alguém. É bom que você lembre. Lembra-se, pede perdão e volta à prática das primeiras obras. Porque era do agrado de Deus quando você sentia temor do pecado. Aleluia. Quando você tinha temor de tocar no pão e tomar o cálice do Senhor indignamente. Era do agrado de Deus. Quando você não escondia, não fazia questão disso, mas fazia questão de confessar, de abrir o coração e deixar o Senhor trabalhar em sua vida. Glória a Deus. Igreja de Éfeso, eu tenho contra vocês que vocês deixou o primeiro amor. Vocês têm que saber que precisam urgentemente lembrar disso, voltar às primeiras obras. E as primeiras obras, irmãos, coisa boa. Que essa igreja não está praticando e que ainda deve ser realidade agora, é que eles têm uma tão grande habilidade de identificar pessoas falsas. Olha lá no final do versículo 2. Puseste às provas os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. A igreja põe a teste, faz uma prova dos outros. Eu preciso verificar, saber de onde você vem. Isso é bom. A igreja não está pecando, e o Cristo elogiou. Mas a mesma disposição eles não têm com eles próprios. Porque quando analisa os outros, coisa boa é analisar os outros, irmãos. Só que enquanto ele chamava alguns de mentirosos, eles não percebiam o pecado que estava dentro deles. Eles não percebiam a falta de amor que estava dentro deles. Você não lembrou de Davi agora? Segundo Samuel capítulo 11, quando vence toda aquela triste cenário, a Bíblia diz que ele leva a mulher para o palácio, casa com ela, depois de ter matado o seu marido. Mas a Bíblia diz que o Senhor viu essas coisas e não se agradou. Por isso o profeta vai contando uma história a Davi, segundo Samuel 12, sobre a ovelha que foi tomada daquele que a cuidava, e ele só tinha uma. Davi, analisando quem fez o ato, ele diz: é digno de morte esse homem. E aí ser profeta não é fácil mesmo? O profeta olha para o rei e diz: mas esse homem aí é você, rapaz. É você.
Você pode abaixar assim sua cabeça com temor. Que tal a gente fazer como disse Jesus? É bom que a gente para de olhar o cisco no olho do irmão, não é? É bom que a gente pare de olhar o cisco no olho de alguém e comece a reparar na trave que está em nossos olhos. Aleluia. É bom parar de apontar os outros e olhar para nós mesmos um pouquinho, só um pouquinho. Aleluia. Talvez você está gastando muito tempo criticando, apontando, maltratando. Oh, Espírito Santo. Aleluia. E quem sabe você não gasta tempo com você próprio. Aí o Cristo está dizendo esta noite: olha para as tuas obras. Olha para aquilo que você mesmo pratica. Olha se você é digno de falar de outra pessoa. Jesus querido, glória a Deus. Sabe uma coisa boa de pregar de forma sequencial, irmãos? É que a gente não consegue pular aquilo que está escrito. Não está escrito aqui? Então eu estou pregando o que está escrito. Glória a Deus, aleluia. Sobrou para mim a primeira carta. Então pega toda essa informação, guarda no seu coração e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Bendito seja Deus. Aleluia. Eu tenho contra vocês que deixasse a sua primeira caridade, ou o seu primeiro amor. E logo vem o versículo 5, volta depressa, lembra de onde caíste, arrependa-te, pratica as primeiras obras. Se não, eu já disse isso, né? Se não eu vou vir a vocês para fechar esta igreja. Não é o que está escrito aqui, irmãos? Brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aleluia. É bom retornar, regressar, reconsiderar, porque o Cristo está falando e falando com certa autoridade e propriedade daquilo que ele fala. Depois de sabemos da censura, agora também a exortação. No final há uma promessa da parte de Deus. Versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Sem todas as cartas, ao final de cada carta você confere uma recompensa ou uma promessa. Todas elas ligadas com a eternidade. Nada da terra. Lembra o que Jesus disse em Mateus capítulo 19, versículo 29? Jesus disse aos seus discípulos: vocês que deixaram pai, mãe, irmãos, por amor de mim, receberão 100 vezes mais nesta terra. E aí eu fiquei perguntando: Espírito Santo, por que nenhuma promessa não tem nada aqui sobre o que Jesus disse aos seus discípulos? 100 vezes mais nesta terra. Aí você precisa entender todo o contexto do que está escrito. Essas cartas se tratam de mensagens, e as suas últimas da Bíblia, diretamente ligada para com a igreja. O Novo Testamento, a partir do Atos dos Apóstolos, segue todas as informações que a igreja precisa até o capítulo 3 do livro do Apocalipse, são conselho às igrejas. Por isso a mensagem toda dessas cartas são atemporal. Elas não estão fechadas a um só tempo, não, esse tempo também é para nós. Os conselhos que estão aqui estão relacionados à igreja de hoje. E é só a primeira carta.
mas são as últimas instruções. Por quê? Porque depois dessas coisas, João disse: eu fui arrebatado. Glória a Deus. Eu não sei se você sente, eu não sei, né? Talvez você sente como eu tenho até sonhado com o arrebatamento, né? Parece que a gente vai percebendo que está chegando o momento. Aleluia. Eu não sei se você tem recebido isso em seu coração. Eu não sei se você tem sentido a sua carne tremer com isso. Mas eu estou sentindo em meu espírito que a igreja não passa mais muito tempo aqui na terra. Não, de jeito nenhum. Por isso o contexto desta carta se diz da última instrução para a igreja que ainda está na terra, mas que daqui a pouco ela vai sair daqui, aleluia, para morar com Deus na eternidade. E sabe por que não está escrito nada da terra, irmãos? Sabe por que Jesus não pôs em sua promessa nada da terra? Porque não tem mais tempo. Não tem mais tempo de vivermos nada aqui. Não tem mais tempo de dizer sobre alguma promessa terrena. Não tem mais tempo. Só tem tempo agora de dizer sobre a eternidade. Ó, vocês que vão vencer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês que vão vencer, eu vou dar a vocês de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, aleluia. A igreja não tem mais tempo de viver nenhuma bênção na terra, irmãos. Ah, como eu não gosto de ouvir palavras de ordem em nossos cultos, que retratam de bênçãos terrenas. Eu estou convicto que a única bênção que a igreja vai ver agora vai ser a sua subida para o céu. Glória a Deus. A única promessa que ainda está de pé a respeito da igreja não é mais sobre a nossa vida aqui na terra, mas é sobre a nossa vida lá no céu, na eternidade, com o Cristo que já está nos aguardando. Ah, como você pode levar esta informação contigo agora? Aleluia, aleluia. Ah, pantu ya narabrase. Ei, do ya naramando kovaya. Rebantu manare malarabasia mando comandagasia. Aleluia, aleluia. Então, se Jesus for lhe dando um sonho, se Jesus vai incomodando você para orar, se Jesus vai falando contigo através de visões que vêm através dos sonhos, é porque o arrebatamento está perto. Glória a Deus. Nós perdemos um irmão esses dias na congregação. Fizemos o seu velório. O pastor João Batista esteve conosco a pedido do pastor Aristeu. Foi um velório muito gostoso de fazer, porque se tratava de um crente, não é? E choramos o que tínhamos que chorar, louvamos a Deus pela sua partida como crente. E a sua esposa esses dias testemunhando na congregação, ela disse: eu encontrei, antes do meu marido morrer, ele no fundo do quintal, só sentado na cadeira e olhando para o céu. Ela dizia: Antônio, que você está aí parado? E ele disse: eu estou querendo entender quando que Jesus vai vir me buscar. Glória a Deus. Eu quero saber quando que Jesus vai vir me buscar. Glória a Deus.
Eu quero saber quando vai ser o momento da minha partida daqui, aleluia. Agora, sobre as instruções desta carta, o Cristo está dizendo: é bom que vocês saibam sobre a eternidade, porque já está perto aquilo que há de vir virá, e não mais tardará. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Se você tem glória, dá glória, não tem problema com isso. Se você tem línguas estranhas, fale em línguas estranhas. Nós estamos em um culto de adoração a Deus, onde o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Se você puder, olha aqui para mim, irmãos. Permissão do nosso pastor. Vamos encerrar com uma oração. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Um dia desse eu disse à igreja onde representa o nosso pastor, que por se tratar da proximidade do tempo do arrebatamento, a gente está fazendo tudo ao contrário. Jesus disse que era para amar mais e não amar menos. A palavra de Deus nos incentiva a orar mais e não orar menos. A palavra de Deus nos ajuda e nos incentiva a frequentar mais os cultos e não frequentar menos. É a palavra de Deus, ela está nos recomendando: tenha mais intensidade naquilo que você faz para Deus, porque o tempo está chegando, o momento está perto, a hora já está se dando. Glória a Deus. E eu ainda tenho vontade de escrever na parede, lá em volta do relógio, né? Quando tinha antes: uma hora dessa Jesus vem. Aleluia. Uma hora dessa Jesus vem. Aleluia. E Ele não quer lhe pegar desapercebido. Por isso a mensagem é: volta e volta depressa. Faz o que você fazia antes, como me agradava. Pratica mais amor e mais intenso seja com aquilo que você faz para mim. Porque está ficando notório, irmãos. Nós vamos orar agora. Eu começo o culto na congregação e falo aos irmãos: ó, tenha cuidado até como você senta, porque o nosso culto ele pode ser desprezado. Deus pode não receber o nosso culto por causa da sua falta de reverência. Fica notório. Tem gente que vem no culto e não acompanha os hinos. No começo do culto ele já chegou e sentou no banco. Não gasta mais um minutinho com a oração. A gente fica fazendo um apelo na igreja: vem mais cedo para orar, vem mais cedo para orar. Mas os irmãos não aparecem. A gente está se esforçando para orar a Deus e tem gente que parece que não está pegando isso. As irmãs cantam e alguém não se emociona. Os jovens cantam o seu hino e ninguém mais chora. As crianças vêm cantar e não há mais sentimento em nós. A mensagem é pregada e parece que a gente não recebe nada do que fala. Parece que estamos revestidos de uma armadura que não deixa, não permite que Deus atinja o nosso coração. Volta ao primeiro amor hoje. Volta ao primeiro amor hoje. Volta às primeiras obras hoje. Volta a orar como orava.
Volte a chorar como chorava nos cultos. Volte a se emocionar quando os departamentos cantam, oh meu Deus. Volte a receber a mensagem pregada, porque ela está indo direto ao teu coração. Eita Jesus. Termine assim, ó, leve a mão no coração de novo. Aleluia. Aleluia. Jesus, eu sei que o Senhor falou conosco hoje. Eu sei que o Senhor falou conosco. Jesus, eu venho lhe pedir, Pai, ajude a igreja nesse último tempo. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã. Ele precisa voltar a orar, Jesus. Nós precisamos voltar a chorar, Senhor, na tua presença. Nós precisamos voltar a ter convicção da tua presença e nojo do pecado, meu Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, não permita que a igreja entre na tua casa de oração. Tome somente o lugar e não esboce nenhum sentimento. Aleluia, aleluia. Se você está de máscara, isso é uma realidade de agora. Mas tem gente que ainda chora, baixa a máscara, passa o lenço assim, ó. Porque sabe que a presença de Deus está na casa. Aleluia. Eu estou sentindo aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo operar mais uma vez. Receba da parte de Deus essa presença que está inundando o nosso coração, em nome de Jesus. Glória. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Quantos querem agradecer a Deus por esta palavra, digo amém. Deus abençoe ricamente. Esta palavra, ela é fiel e verdadeira. Aleluia. Nós teremos neste fim de semana, ou seja, início da semana que vem, já a Santa Ceia vai ser antecipada, em vez de ser no dia 15, o dia das eleições, vai ser agora domingo à noite a Santa Ceia. Amém, amados? Temos a escola bíblica dominical de manhã, às 9 às 10h30, e temos o trabalho de Santa Ceia e culto de missões também à noite. Temos um amigo, pastor Edivaldo, que vai estar conosco já no domingo à noite, ministrando uma palavra do céu, como hoje o pastor Daniel Ribeiro ministrou para todos nós. Não perca, convide mais pessoas. Na próxima quinta-feira da próxima semana, Daniel dará continuidade aí já a segunda carta para a igreja na Ásia. E nós vamos aprendendo uma série de mensagens, de palavras sobre as 7 igrejas da Ásia. Amém, amados? E na próxima terça-feira é reunião de obreiro. Pastor Edivaldo continuará conosco, ministrando aqui para os nossos obreiros, na terça-feira à noite, em nome de Jesus. Então vai ser um culto importante, palavra hoje, palavra domingo, palavra terça-feira, palavra quarta-feira. A igreja alimenta da palavra, vive com a palavra, sustentada com a palavra é alimento para a alma. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Daniel, muito obrigado os irmãos que vieram nesta noite. Não tivemos cooperação de congregações, apenas quase da sede, mas tem ali o pastor missionário Adeildo, veio lá de Parapuã, da Rua Pará, com a sua esposa, irmã Vilma, e veio também comer desta palavra. Deus te abençoe ricamente, viu? Aleluia. Estende as mãos, amados. A graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo esteja em cada vida, em nossos corações. Junto dizemos
Ah,